Bora lá, terceirão! Bora lá, vamos para mais uma aula aí, ó. Vamos na sequência, vamos falar sobre cruzadas. Aquele assunto ainda da aula 8, apostila 4, frente A, porque é um assunto bem extenso, né? Todo o conteúdo aí dessa apostila, nós vamos fazer aí partilhado. Não esqueça de tirar sua dúvida, não esqueça aí de mandar sua pergunta. Ô, professor, não entendi tal negócio e tal. Ó, obrigado também aí quem tá fazendo, quem tá postando os desafios. Valeu, muito obrigado mesmo de coração, certo? Vamos lá então falar nas cruzadas. O que foram as cruzadas? Basicamente, o conceito delas está relacionado à tentativa de retomada de Jerusalém, o Santo Sepulcro, pelos cristãos. Essas terras que eram dominadas aí pelos muçulmanos. Então, o conceito de cruzada está relacionado a esse conflito, mas também trata-se de peregrinações em busca de alguma graça divina, ser absolvido de um pecado ou pagar uma promessa. Ou também pode ser a contraofensiva da cristandade diante dos avanços muçulmanos, principalmente, é claro, por quê? Porque os principais centros de peregrinação aí nesse contexto eram Roma e Jerusalém. Jerusalém é muito importante por causa do Santo Sepulcro, e também o local onde Jesus acabou sendo crucificado, o Monte das Oliveiras. E depois do século VII, os sarracenos acabaram controlando as principais rotas comerciais. Então a gente tem aí, esse conflito acontecendo por motivações religiosas. E aí uma coisa que eu gostaria que vocês entendessem é que já no século XI estão também acontecendo aí conflitos, da mesma maneira que estão acontecendo esses conflitos em direção ao Oriente, também estão acontecendo conflitos em direção ao Ocidente. Só que não pode ser confundida aí o quê? As cruzadas com as guerras de reconquista que estão acontecendo na Europa. Até quero fazer uma errata aí sobre o material, principalmente porque essas guerras de reconquista que acontecem na Europa, elas cronologicamente acontecem depois do surgimento das cruzadas. As cruzadas são aí de 1096 e as guerras de reconquista estão acontecendo no século XII, tá? Tem, de certa maneira, um mesmo intuito, que é recuperar territórios dominados por muçulmanos, no caso, por exemplo, aí Península Ibérica, Portugal e Espanha, mas não tem nenhum sentido militar. Tem ordem que surge aí lá em Portugal, tem ordem religiosa que surge, claro, a ordem de Avis, por exemplo, mas uma coisa são as cruzadas para o Oriente, certo? Outra coisa são as guerras de reconquista. Elas têm as suas diferenças e são grandes, tá? A partir do século XII, a gente vê algumas dificuldades, principalmente por causa desse avanço árabe islâmico, e também tem outro fator que acabou influenciando, que é muito importante, que foi o cisma do Oriente de 1054, com essa divisão da cristandade, onde a Igreja Católica pretendia retomar seu controle e essa sua hegemonia sobre o mundo cristão, tá? Outra coisa, a nobreza tem um forte apreço pela guerra. E aí a igreja acaba decretando no século XI, ou melhor, no século X, a paz de Deus e a trégua de Deus. E vocês sabem que a nobreza tem uma atividade que é muito importante, que é o quê? A guerra. Então eles estão sem guerrear há muito tempo, estão se coçando para tretar. Então vai acontecer num momento em que essa galera já não sabia mais o que fazer, porque gostava muito de uma treta, gostava muito de uma guerra, tá? Também a igreja acaba influenciando. É interessante lembrar essa influência da igreja, principalmente em relação à ideia da Guerra Santa. Temos outras motivações? Tem motivação de ordem demográfica. O grandioso crescimento demográfico encontrado aí na Europa, principalmente a partir do século IX, do século X, que vai acabar causando o quê? Vai causar um enorme crescimento populacional, por conta da Revolução Agrícola. Temos também o controle de rotas comerciais pelos muçulmanos, como já foi colocado no slide anterior. Por isso, genoveses e venezianos pretendiam aumentar significativamente a quantidade de rotas e controlar essas rotas que eram até então controladas pelos muçulmanos, tá? Tem uma questão também em relação à alteração do status social, principalmente por conta do primeiro filho. Então nascia aí o primeiro filho, o primogênito,
E o segundo filho ficava assim um pouco para trás em relação a algumas questões, ficava sem territórios, ficava sem títulos, e aí pensou, vou fazer o seguinte, vou para a guerra, daí na guerra eu consigo também um território, eu consigo fazer parte da instituição religiosa, da Igreja Católica, e eu subo de nível dentro da hierarquia social. E o último fator é a superioridade político e religiosa da Igreja Ocidental, que, como já falei anteriormente, pretendia restabelecer o domínio e o controle hegemônico da cristandade, restabelecendo, é claro, o controle sobre a Igreja do Oriente, depois do cisma do Oriente, depois de 1054, tá? A guerra em si, a cruzada em si, vai estar relacionada aí, tem um início que é com o Papa Urbano e o Concílio de Clermont, lá em 1096, que é quando o Papa Urbano vai, então, convocar a cristandade, quando ele vai dar aquele grito, reúna o exército! Nossa, que maravilha, vai reunir o exército, então quer dizer que todo mundo vai acabar indo para Jerusalém, vai reconquistar a Terra Santa. Claro que a gente sabe que não é somente Jerusalém, que tem outras áreas aí importantes. Oficialmente falando, foram 8 cruzadas, é claro que tem uma e outra que acabam entrando no meio dos movimentos, onde nessas 8 cruzadas os cristãos alcançaram parcialmente os seus objetivos e as consequências acabam sendo aí muito importantes, principalmente porque o resultado foi que abriu-se então as portas para um produtivo intercâmbio comercial e cultural com o Oriente. Os conflitos, as cruzadas. Então nós temos aí, a primeira cruzada que é uma cruzada, digamos assim, que acontece um pouco antes, que é a cruzada popular, que ela acabou sendo colocada em prática pelo monge Pedro o Eremita. Ele até acabou recebendo o auxílio do cavaleiro francês chamado Gauthier Saint-Avoy, que vai ajudar, mas infelizmente não vai ter sucesso pela pouca quantidade de soldados. Aí, oficialmente falando, a primeira cruzada acontece de 1096 até 1099, vai ser liderada pelo Godofredo de Bulhões, vai ser caracterizada pelo uso extremo de violência pelos cristãos para a conquista do território, e depois de ser conquistado, o território vai ser organizado da seguinte forma. Então vai ter lá o reino de Jerusalém, o condado de Edessa e o condado de Trípoli e o principado de Antioquia, vitória dos cristãos aqui. Na segunda cruzada, provocada pela perda do condado de Edessa, acontece aí anos depois, vai ser liderada por Conrado III da Germânia e por Luís VII da França, e aí há um fracasso por parte dos cruzados que acabaram tentando ocupar Damasco e Ascalon. E aí o imperador, ou melhor, o sultão Saladino acaba dominando esse território. Na terceira cruzada, em 1189, 1192, ela vai ser liderada, vai ser chamada de Cruzada dos Reis, vai ser liderada por Filipe Augusto, Frederico Barba-Ruiva e Ricardo Coração de Leão da Inglaterra. Conseguiram tomar São João d'Acre, e depois que Ricardo Coração de Leão recebe terras e assina um armistício com o sultão Saladino, aí ele volta para a Europa. Alguns anos mais tarde, entre 1202 e 1204, acontece a Quarta Cruzada. Nessa, Veneza queria cobrar caro para transportar os cruzados depois de fazer um acordo com a igreja, desde que a igreja, então, os cruzados tomassem uma cidade no Oriente chamada Zara, concorrente de Veneza, pronto, o transporte aconteceria de uma forma muito barata. E aí conseguiram tomar Zara e tomaram também Constantinopla. E Constantinopla passa a fazer parte do Império Latino, mas não vai durar muito tempo, porque acabou sendo reconquistada aí novamente, tá? Pelos próprios cristãos do Oriente. Nesse meio termo aí, entre a quarta e a quinta cruzada, acontece a Cruzada das Crianças, que foi um desastre total, principalmente por envolver crianças, literalmente, adolescentes que ou morreram de frio ou de fome, e os que não morreram acabaram sendo escravizados pelos turcos. Na Quinta Cruzada, um fracasso total, liderada por André II da Hungria, não merece nem destaque aqui, só por conta desse fracasso todo. A Sexta Cruzada, liderada por Francisco II, conseguiu conquistar Jerusalém, Belém e Nazaré, mas acabou depois sendo retomada pelos turcos.
E aí, a sétima e a oitava cruzada, que acontecem em momentos diferentes, as duas foram lideradas por Luís IX, que é o chamado São Luís, onde na primeira ele foi feito prisioneiro e aí os turcos cobraram um resgate altíssimo, e na segunda acabou atacando Tunis, mas morreu de disenteria, tá? O que contribuiu para o fracasso das cruzadas? Então a gente tem aí alguns fatores, como por exemplo, a minoria do exército europeu, uma opressão grandiosa em relação à população nativa, que causou muita raiva dos dominados pelos cristãos, e os conflitos entre as próprias ordens religiosas dos cristãos. E aí, é claro, eu quero que você faça o próximo desafio que tem, o desafio aí para vocês vai ser colocar o nome das ordens, as principais ordens cavaleirescas que acabaram lutando aí nas cruzadas, tá? Vai lá, posta bem bonito, marca no Instagram, me marca no Instagram, eu, o colégio, a Joselba, o Edson, marca aí quem você quiser do colégio, por favor, mas faça essa postagem por gentileza, tá? E o fim das cruzadas, como a gente já falou aí, acaba contribuindo todas essas questões, mas as consequências é que são importantes. Por quê? Porque é uma dinamização das relações comerciais. Isso aí, sem sombra de dúvidas, muito daquilo que acontecia comercialmente no Oriente vai ser trazido para o Ocidente. O enriquecimento da burguesia. Automaticamente também a gente sabe que está ligado às cruzadas o renascimento comercial e urbano e um refinamento no modo de vida europeu. Também temos a entrada de novas técnicas de cultivo e a produção de ferro, do ferro, que vai ser amplamente utilizado e aplicado em várias utilidades. Também temos o uso de práticas financeiras e comerciais, como, por exemplo, a letra de câmbio e o cheque. E a partir daí a gente vê, é claro, um passo enorme para a monetarização da economia. Isso sem falar em um aspecto negativo, que é o aumento do antissemitismo na Europa, onde judeus acabam sendo entendidos como algo negativo e passam a ser perseguidos religiosamente, e o surgimento das universidades. Beleza, terceirão? Olha, qualquer dúvida, qualquer pergunta, chama lá, beleza? É nóis, tamo junto, não esquece de colocar lá o desafio. Coloca lá no Instagram, professor Thiago Pereira. Se você não me segue, já vai lá e segue. Fechou? É nóis? Um beijo, um abraço.